Boa noite a todos. Faltando ainda 1 minuto para começar nossa conversa, vamos nos aproximando, vamos recebendo-nos mutuamente. Quem for chegando, já encontre positividade. Quem for chegando, encontre paz. E agora, 20 horas, damos início aos trabalhos reflexivos com a palestra, nossa conversa de hoje. Sim, eu quero. Importante que todos estejam bem no espírito. Então, eu faço a pergunta: como estão vocês hoje? Como está o estado de espírito de vocês? Recebam todo o meu carinho, toda a minha atenção. E abrindo a nossa conversa, gostaria de fazer uma prece de acolhimento, uma prece de amor, uma prece fraterna. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, estamos aqui reunidos hoje em Teu nome para pensar, para refletir quão bom o Senhor tem sido conosco durante toda a nossa existência. Senhor, permitir que os nossos corações abertos sejam campo fértil para receber as palavras que hoje trocaremos pelo Espírito. Então, que o nosso Espírito se fortaleça a fim de que possamos corajosamente mudar e melhorar aquilo que precisamos fazer. Com a bênção do Mestre Jesus, prossigamos então na seara educativa, rogando as suas bênçãos generosas. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje a nossa conversa, tema é sim, eu quero. Eu acho que a primeira coisa cabe dizer o seguinte: sempre quando nós vamos falar sobre alguma coisa e que depende da nossa resposta, então ela sempre deverá ser no sentido de pessoalmente assumirmos o compromisso. Então, nós não queremos a bênção de Jesus, mas eu quero a bênção de Jesus. Eu preciso assumir esse compromisso. Então, sim, eu quero ouvir as palavras do Mestre. Sim, eu quero aprender com o Mestre. Sim, eu quero receber o Mestre nesse Natal. Então, pensemos nessa pessoalidade. Como a gente tem o costume, eu vou fazer a indicação do que hoje a gente usou, do que eu usei, né? Então, o livrinho Fonte Viva, a Fonte Viva do Chico e do Emmanuel, e o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulos 11 e capítulo 17.
Pensando nessa história, a gente vai recortar aí um pouco 3 pontos. Então, a gente vai falar sobre a fé quando ela é inoperante. Nós vamos falar um pouquinho sobre o amor ao próximo e vamos falar um pouquinho sobre as características da perfeição. Então, toda essa conexão alinhava para a gente entender o sentido dessa resposta. Sim, eu quero. E vocês sabem, eu gosto sempre de contar uma historinha, né? Uma fábula inicialmente. Eu acredito que muitos de vocês já devam ter escutado, mas vale a pena repetir porque é um ensinamento de calma, de tranquilidade e que a gente precisa paulatinamente construir isso. Mais do que nunca hoje é preciso que a gente aprenda a construir a paz em nós. Então, uma das coisas mais importantes é entender como se faz o nosso equilíbrio. Aí um dia o discípulo perguntou ao mestre: Mestre, como é que eu faço para melhorar a minha situação, que eu fico muito angustiado quando eu vejo uma pessoa falando uma coisa ruim, quando eu vejo pessoas maldosas, quando eu vejo pessoas com inveja, quando eu vejo que alguém dirige um pensamento ruim a mim, como é que eu faço para melhorar essa sintonia? Como é que eu faço para produzir uma história diferente em mim? E aí o mestre, calmamente, diz o seguinte: então você já tem a resposta, faça como as flores. Mas como as flores, assim, de que forma eu poderia agir como as flores? Então, as flores, elas são plantadas enquanto semente e adubadas, coloca-se esterco, e esse esterco, que por vezes é mal cheiroso, é fedido, causa azedume, não estraga o crescimento da planta, não estraga a beleza, a perfeição, o perfume da planta. Por quê? Porque a planta retira do esterco o que há de melhor, que é a vitamina. Então, quando alguém dirige uma palavra a nós que nos caiba como desconforto, o que é importante nesse momento? Entender que aquela palavra serve para estruturar o nosso equilíbrio, estruturar a nossa paz, que por vezes ainda não é suficiente. E pensando ainda nesse gancho de instrução, de aprendizagem, a retirar daquilo que é ruim, a vitamina que nos torna fortes, é entender que se eu consigo enxergar a maldade no outro, é porque eu conheço a maldade. Então, é importante que a gente situe esse pensamento, porque é uma linha muito tênue. Quando eu enxergo o outro invejoso, eu enxergo apenas a inveja, mas eu não enxergo porque o outro é invejoso. Então, nada desse tipo de sentimento pode ajustar o equilíbrio, nada desse tipo de pensamento pode trazer para a gente a paz tão necessária para um equilíbrio preciso, muito preciso atualmente na nossa vida. Nós
colocamos-nos diante de tantas informações, de tantas coisas que talvez a gente não comungue, não compartilhe, mas quando aquilo entra de uma forma errada, é só o erro que está entrando e não o aprendizado. Então, o que eu aprendi com a maldade? O que eu aprendi com a inveja? Que é importante eu não ser assim. À medida em que eu não penso assim, eu já entendo que eu estou crescendo. E esse crescimento depende, porque a planta cresce, mas ela precisa ficar bonita e formosa, porque ela pode ser uma muda, uma pequena flor ou uma robusta flor. E tudo depende de como ela vai ser alimentada. E nesse sentido, com a palestra, eu queria pensar com vocês sobre a educação do pensamento. Então, o que é o pensamento? O pensamento é algo que a gente não vê, mas é algo que a gente precisa sentir o efeito. E eu trouxe hoje, eu já fiz isso numa palestra, talvez alguém já tenha me visto fazer isso, mas eu vou voltar hoje a trazer essa ideia porque ela é muito importante. Então, pensemos o seguinte, olha, eu tenho uma jarra com água. Essa água, ela é translúcida, ela é limpa, ela é insípida, ela é incolor, ela é natural, ela mata a sede, ela traz elementos que contribuem para o nosso desenvolvimento orgânico. São elementos e nutrientes que podem ajudar na nossa formação. Mas imagina que essa água aqui, olha, essa água, ela é o nosso pensamento leve, é o nosso pensamento tranquilo. E ela levantou desse jeito hoje de manhã. E aí, foi o seguinte, aconteceu um pensamento de raiva. Ela já não está tão branquinha, né? Já não está mais tão translúcida, mas ainda dá para enxergar alguma coisa. Aí chegou a raiva. Ela foi ficando mais escura. Aí chegou o ódio. Aí parece que o ódio cria um aspecto tão nebuloso que eu não consigo mais enxergar absolutamente nada. E a inveja pôs o ponto final nos nossos pensamentos, que de ora translúcido viraram uma mistura tão nefasta, tão intensa, tão densa, que não conseguimos mais enxergar a pureza dentro de nós mesmos. E é exatamente assim, só que a gente não se percebe fazendo isso. É muito interessante. A gente naquela coisa, a gente acha que guarda todos os ensinamentos, que a gente guarda tudo que a gente aprendeu, mas nesse toque de raiva, nesse toque de ódio, nesse toque de angústia, não nos percebemos mais donos de nossas decisões mais puras e nítidas. Então, quando nós não educamos o nosso pensamento fica à mercê daquilo que incomoda em nós o que é do outro. E olha que interessante, o que incomoda em nós
que é do outro, por vezes, incomoda a nós, porque nós observamos que isso ainda residualmente está em nós. Olha que interessante. Então, a mudança não é propriamente do outro. Claro que todos nós devemos nos aperceber daquilo que fazemos em relação à nossa evolução. Mas, para isso, é necessário que a gente pense o quê? Como sim, eu quero mudar. Eu quero prestar atenção. Eu quero evoluir. Então, nitidamente, o meu pensamento tem que ser resguardado para aquilo que eu desejo para mim. Então, a educação, nesse pensamento, ela é fundamental. E aí eu quero mostrar para vocês um exercício simples, um exercício bem interessante. Quando a gente pensa, a gente tem uma ideia, pensamos. Então, por menor que seja a análise, hein? Então, eu penso sobre aquele tratamento que a pessoa da padaria deu a mim. Poxa, eu merecia um pouco de deferência, eu merecia. Eu estou fazendo um julgamento, né? Ao mesmo tempo que penso, eu já analiso o julgamento. Então, quando eu penso, antes de pensar, esse é um exercício. Eu preciso saber o que eu recebo. O que eu recebo? Então, quando eu tenho comigo que eu não fui bem tratada, eu penso, eu recebi o quê? Um distrato, eu recebi uma maneira desrespeitosa. Primeira ação, o que motivou isso? Então, eu primeiro tenho que analisar a questão. Depois eu tenho que pensar sobre essa questão. E essa questão me traz a seguinte ideia. O outro fez isso porque não estava bem ou porque não gosta de mim? Porque esse não gostar de mim significa uma questão imatura. Eu necessito de deferências, eu necessito de congratulações, eu necessito... Isso tem um nome tão simples, chama-se vaidade. Então, quando eu recebo algo que eu não gosto, eu primeiro preciso exercitar o quê? Que estou recebendo. Depois, pensar sobre aquilo que estou recebendo. E depois? Depois é que é a questão. Que ainda pensar é difícil, e eu concordo plenamente. Mas depois eu preciso escolher o que eu vou fazer com aquilo que pensei. Não é com aquilo que eu recebi, com aquilo que pensei. Porque é como se fosse aquelas peneiras filosóficas. Mas, na verdade, elas não são peneiras porque eu não vou passar adiante, mas eu vou guardar comigo. Então, se a gente hoje pudesse tirar uma gaveta de dentro do coração, talvez lá estivessem ressentimentos tão antigos, tão desarrumados, que não caberiam outros sentimentos novos, porque está ocupada demais essa gaveta. Pergunta: queremos esvaziar essa gaveta? Por isso que é sempre bom a gente arrumar a casa, dar as coisas, tirar, porque essa limpeza física, ela nos remete à limpeza emocional
e espiritual, porque nós precisamos nos livrar daquilo que nos pesa, daquilo que não foi pensado, daquilo que não foi recebido bem. Então, mediante essa nebulosidade de pensamentos, né, a gente precisa pensar de forma disciplinada. Mas como é que a gente pensa de forma disciplinada? A gente pensa orando e vigiando. Ah, mas como é que eu vou orar? Eu rezo todo dia, Denise. Isso é uma coisa que faz parte do meu cotidiano. Só que orar e vigiar significa exatamente o que eu falei há pouco. Significa estabelecer um diálogo com a espiritualidade. Então, não é dizer o que penso, é dizer o que sinto, dizer o que quero. Porque como que faremos, como que transformaremos o nosso cotidiano se o nosso cotidiano existe absolutamente para satisfazer os nossos pensamentos? Nem sempre eles são satisfeitos, né? Ou quase nunca totalmente, ainda bem, porque senão a gente pararia de pensar. Então, quando a gente estabelece essa conexão, consequência é a vigilância. Por quê? Eu estou atento. Então percebam quanta coisa é necessária para que a gente mude a nossa vibração, mude o nosso modo de pensar. Nós precisamos educar esse pensamento. Isso se faz com rigorosidade e disciplina. Quando a gente se pega falando coisas que não estão de acordo com aquilo que aprendemos, é preciso fazer o quê? Voltar, refletir e fazer esse exercício. Espera aí. Então, o que eu recebi? O que eu recebi que não foi bom? Então, eu recebi, não gostei, guardei. Ah, mas eu sou espírita, né? Então, espírita tem que perdoar tudo. Não, eu ainda sou humano, por isso que voltei, né? Se a gente fosse já um espírito superior, nós não estaríamos aqui. Mas nós ainda estamos conversando, nós ainda estamos trocando ideias, ainda estamos errando. Por quê? Errando, aprendendo, conseguindo e melhorando. Então, isso é preciso que a gente retome. É condição, olha, sensacional. Eu penso que existe uma coisa para isso, é o querer. Queremos? Não, eu não posso dizer queremos. Eu posso falar cremos em Jesus, eu não posso responder pelo outro. Então a pergunta é: sim, eu quero. Essa pergunta precisa ser feita por cada um de nós. Sim, eu quero. Não, eu não quero. Não, eu não estou pronto. Sim, eu quero. É importante? Ele consegue alcançar o nosso coração hoje? De repente, eu não vou conseguir falar sim, eu quero, mas eu vou dizer, eu preciso. Quando eu digo eu preciso, é a primeira parte humilde para que a gente cresça no ponto de chegar a saber o que é querer. Então, querer é condição sine qua non, é importantíssimo.
E antes de querer, se eu não conseguir, eu preciso, eu preciso. E assim, então, passemos para uma outra questão. Eu queria discutir um ponto com vocês sobre a fé inoperante, que está no livrinho que eu falei da Fonte Viva, no item 39. Quem tiver esse livrinho, vale a pena dar uma lida. É um texto pequeno, é um texto de esquentamento, né, para a nossa reflexão. Como diria, é um poder reflexivo que o Chico Emmanuel traz para a gente sempre que a gente vai fazer algum estudo evangélico. Então, quando a gente pensa na fé, se eu fizesse essa pergunta para esse grupo maravilhoso que temos aí, as pessoas diriam certamente, eu tenho fé, né? A maior parte das pessoas tem fé. Eu queria só entender uma questão científica. Por exemplo, eu tenho atividade meio e atividade fim. Então, a atividade meio é aquela estratégia, é aquela metodologia que eu utilizo, né, para alguma coisa. E a atividade fim é aquilo que eu alcanço. Então, quando a gente pensa que a crença, né, ela é uma mediação, ela é um meio, né? A crença religiosa é um meio. Eu vou entender que o apostolado, a evangelização, é o fim. Então, para que nós aprendemos dentro da doutrina espírita sobre o Evangelho de Jesus? Porque a finalidade é que nos tornemos melhor. Então, a crença, a doutrina, a leitura, o estudo, ele é o caminho. Tudo isso que a gente absorve, ela é o fim, porque é com isso que a gente vai praticar. Mas não é uma prática só da caridade, mas é uma prática do Evangelho. Então, o Evangelho, a doutrina espírita, tem a máxima de que fora da caridade não há salvação. Então, vamos todo mundo fazer caridade porque ninguém quer deixar de ser salvo. Essa é a mudança. Eu não faço isso porque é uma obrigação ou porque é um estágio. A caridade, ela está implícita em toda e qualquer palavra que o mestre nos ensinou. E se a gente não entende esse mecanismo, nós não estamos compreendendo qual é o meio, qual é a atividade meio. Então, seria dentro da crença, né, o meio e a atividade fim. Vamos pensar numa árvore. A raiz é a base, não é? Se a gente tira a raiz, a árvore cai, a árvore morre. Então a gente tem o quê? O Evangelho, a gente tem o Livro dos Espíritos, a gente tem o Livro dos Médiuns, a gente tem o Pentateuco. Fora todas as revistas, fora todos os livros escritos, nós temos lá o quê? Um domínio, né, da escrita legal, legítimo, instrutivo. Aí vamos pensar no tronco. O tronco, ele é o quê? Ele leva a seiva. Tudo que sai lá da raiz vai caminhando até chegar na copa. Se esse meio não estiver bem
se tiver um bichinho, se tiver algum furinho, o que vai acontecer? Eu vou desperdiçar toda aquela minha seiva. Agora, se eu consigo entender, então eu leio, estudo, caminho, né? Pratico. A ação é o fruto bom. Então eu tenho uma árvore com bons frutos, eu tenho uma árvore com folhas bonitas, verdes, que respiram, porque ela está em comunhão com a natureza. Nós estamos em comunhão com a nossa natureza. Nós temos uma natureza física e temos uma natureza espiritual e emocional. Então, nós estamos em comunhão com isso. Quando nós escutamos a palavra, essa palavra, ela entra naquele exercício, recebo, penso e escolho o próximo passo. Então, qual é o próximo passo? O próximo passo é, sim, eu quero mudar, né? Bom, eu entendo que o evangelho, ele precisa ser materializado. Na verdade, nós temos aí muitos estudiosos, mas nós temos o maior mestre, que foi Jesus, que nos ensinou pelo exemplo. Então, nesse exemplo, a gente consegue identificar, a gente consegue entender o que a palavra de Jesus quer dizer para nós. Hoje, que nós estamos conversando, como é que está sendo recebido na mente, no coração e no espírito? E por que está sendo recebido? Essa é uma pergunta muito importante para saber qual é o estado de espírito que é o nosso momento. Nós temos que tomar cuidado, isso é em todo lugar. A vaidade, por vezes, atrapalha. E nós queremos vender a palavra de Jesus com as propagandas daquilo que é melhor. Mas a semente que fica apenas no pacote é como se fosse uma propaganda. Ela precisa sair de lá e ir para o terreno, senão ela não tem como germinar. Se nós fizermos a melhor propaganda, o melhor outdoor, essa semente fantástica, ela vai ser ainda somente uma propaganda. E a gente só confirma o teor, a veracidade, a dimensão da fertilização quando ela vai pro plantio. Então, o plantio, ele exige o quê? Trabalho, esforço. E por vezes, ninguém vê essa parte do trabalho. Vê só a hora que ela já está germinando. Poxa, olha como esse pessoal trabalha, né? Como esse pessoal... E às vezes, muitos se esqueceram de plantar a sua sementinha. Então, é importante que a gente queira essa semente para nós. Se a gente tem uma fé inoperante, como diz a Fonte Viva, nós temos um motor que não funciona
nós temos uma luz que não ilumina. Quando nós temos uma peça que tem motor e esse aparelho ele para de funcionar, o que a gente faz com ele? A primeira coisa que a gente faz com ele é procurar o quê? Consertar. A gente não joga fora, a gente tenta consertar. E quando conserta, a gente fica feliz, porque ele ainda pode dar conta de muito uso. Se a gente tem uma lanterna e a pilha não está funcionando, a gente joga fora a lanterna, a gente troca a pilha. Então, nós, enquanto motores caros, né? O ser humano é uma máquina maravilhosa, mas se a função legítima não está acontecendo, se a fé é inoperante, como é que nós vamos dizer às pessoas, não, acreditem, Jesus é maravilhoso, quando a fé para nós é como se fosse um motor sem funcionar. Então a primeira preocupação é fazer um check-up, fazer uma reavaliação de como está a nossa natureza, a nossa essência. Então perguntemos, como estamos hoje? E aí vamos pensar o seguinte, outro ponto importante, que tipo de amor, agora pensando lá no outro capítulo, né? No capítulo 11 e no capítulo 17, que são as características da perfeição e o amor ao próximo. Que tipo de amor estamos vivendo hoje? Que tipo de amor estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo o amor que escolhemos, nós estamos vivendo o amor que queremos, ou estamos vivendo o amor de que somos possuidores? É muito fácil dizer, ame o próximo como a si mesmo. Veja, Jesus é tão maravilhoso que ele quis dizer isso para atrelar a importância do cuidado consigo mesmo. Que não tem como você amar o próximo se você não se cuidar. Que o próximo não será o seu próximo. Você é o próximo em tempo integral. Então, nós queremos determinado amor. Então a gente pensa assim, mas eu queria tanto que a pessoa me amasse dessa forma, porque eu amo a pessoa assim. Então, eu queria que a pessoa reconhecesse esse amor. Então, esse é o amor que você quer. E quando a gente fala, eu escolho amar assim as pessoas que eu mais gosto, porque é muito difícil amar as pessoas que eu não gosto. Então, nós escolhemos um amor. Agora, quando a nossa natureza, lá no começo que a gente falou, se a nossa natureza, nossa essência é divina, então a nossa essência não tem dimensão do amor particular. A nossa essência já é o amor, porque Jesus, ele foi o próprio amor. Aliás, ele veio com essa tarefa, pensando que num desajuizamento, tantas pessoas desajuizadas, naquela multidão de problemas, como é que as pessoas iam enfrentar suas dificuldades se elas não aprendessem o valor do seu amor? Nós somos resultado de amor. Se não fôssemos resultado de amor, Deus não teria nos concedido
a benfazeja oportunidade da reencarnação. E essa luta, porque é uma luta, nós temos muitas dificuldades pelo caminho, cada um uma dificuldade diferente. E cada um, logicamente, a dificuldade conjugada à sua natureza. Então, quando a gente pensa que essa oportunidade bendita, ela é resultado do amor de Deus por nós, ele não ficou escolhendo. Essa aqui eu vou deixar aí nesse lugar, porque ela é mais ou menos boa. Essa eu quero um bem tão grande que essa vai para essa casinha. Não, nós somos resultado de uma coletânea de compromissos. E a reencarnação, ela é justamente a escolha para o cumprimento desse amor. Então, de que amor... Vou repetir a pergunta. De que amor somos possuidores? E aí eu quero dizer para vocês o seguinte. Nós estamos há pouco tempo do Natal. Então, hoje é dia 7, né? Nós estaremos aí dia 24, recolhidos em prece, lógico que ceando, lógico que confraternizando, mas no íntimo, recolhidos em prece, para que possamos, nesse diálogo íntimo com Deus, entender, será que Jesus vai nascer para nós? Qual seria a resposta? Jesus vai nascer. Agora, será que nós, cada um de nós, conseguiremos renascer esse ano no nascimento de Jesus? Nós estamos aqui nascidos e o nascimento dele, lembrado, toda essa data simbólica, dezembro, vem para fazer essa pergunta. Nós conseguiremos renascer nessa data tão precisa? Nós daremos à luz a um novo pensamento? Nós daremos à luz a importância que o nascimento de Jesus em nós significa? Como é que será que Jesus habitaria o nosso coração? Então eu falei lá das gavetas, né? Quando a gente... Eu acho que isso é em tese, né? Mas geralmente é assim. Quando você vai receber uma visita, você gosta que a sua casa esteja bonita, simpática, empática, para receber essa pessoa. A nossa casa interna é o nosso espírito, é o nosso coração. Nós estamos arrumando essa casa para que ele consiga ser recebido? Nós estamos trabalhando para que esse nascimento dê parte para um ano novo, de fato novo? Será que nós estamos batalhando por essa paz interna? E quando a gente pergunta isso, a gente pergunta, não é com temor, não é como castigo, não é como desespero, mas a gente pergunta se ainda dá tempo. Porque nós somos humanos. A nossa humanidade ainda ela é muito célere, ela é muito rápida, ela é muito ínfima e nós precisamos aprender
a querer Jesus. Nós precisamos fazer que a nossa fé ela seja de fato operante. E se nós não conseguirmos responder à pergunta, sim, eu quero, então digamos, sim, Jesus, eu preciso de ti. Porque essa é a condição mais humilde para quem quer vencer o seu próprio mal. E isso não nos torna piores, isso nos torna mais filhos de Deus. Ele espera que a gente conte com ele, mas nós somos tão arbitrários que, como eu falei lá no começo, tudo depende de como eu recebo. Mas vai pensar que Jesus acha que eu estou fraco demais. Vai achar que eu não estou orando o suficiente. Todos os nossos achismos, todos os nossos preconceitos e todos os nossos julgamentos, por mais inconscientes que sejam, eles nos afastam de Deus. E se eles nos afastam de Deus, como é que nós estamos nos preparando para receber o seu Filho dentro de nós? Então não é tão simplório assim, não é verdade? Eu acho que tenho certeza. Tem uma passagem que Jesus, ele diz o seguinte: eu dei para vocês a palavra. Eu disse para vocês qual era a vontade de meu Pai. Agora, vocês sejam perfeitos como meu Pai é perfeito. Então, se Jesus, nessa passagem, nos ensina que a palavra absorvida, ela não é somente uma mera memorização, mas ela é de fato uma memória afetiva que existe somente quando se pratica. Então, se praticamos, também nós seremos perfeitos como o Pai é perfeito. Talvez, eu não posso responder isso, mas talvez nós estejamos num bom caminho, no caminho da educação espiritual, no caminho de aprendizagem sobre a essência humana. E quando isso for de fato interiorizado, talvez nós não voltemos mais para esse plano, porque nós estejamos mais afeitos a uma evolução. Aí a pessoa pode escolher. Veja, o que eu falei? Escolho como quero existir. De repente, isso não cabe agora para mim. E o que a gente faz? Respeita. Mas dá oportunidade da pessoa saber. Os discípulos sabiam. Os discípulos conheceram a palavra. Então, uma vez que se conhece a palavra, uma vez que você propaga a palavra, se você não trouxer isso para si, então isso não te torna um ser perfeito como o Pai é perfeito. Não sendo assim, como é que vai ser o nascimento de Jesus em nós? Então eu entendo que o nosso momento, a nossa maior escolha, e difícil escolha, significa
nós entendemos o quanto eu estou aproveitando, não é nem realizando, aproveitando dos ensinamentos que o Cristo me possibilitou. Se o Espírito da Verdade anuncia, trabalha com Kardec na tradução das mais didáticas palavras para que possamos entender a palavra de Jesus, os ensinamentos de Deus, de uma forma crítica e lógica, a primeira coisa que nós temos que fazer, então, é educar o nosso pensamento. E aí a pergunta é, sim, você quer? Eu vou dizer para vocês, Denise, responsável por mim. Eu digo, sim, eu quero. Mas com esse quero, permita, Senhor, que eu peça a sua coragem para fortalecer as minhas palavras diante da imensidão de teus ensinamentos. Então, essa é a pergunta que fica para todos nós, individualmente, pessoalmente, amorosamente, o que nós desejamos para o nascimento de uma nova história nesse Natal. E eu muito feliz com todos vocês, compartilhando da alegria de poder abrir o Evangelho e sentir que Deus fala comigo. Deus fala comigo numa forma tão simpática e nunca é chamando a nossa atenção no agravamento. Deus nos chama como filhos. E como filhos, respeitosamente, eu vou encerrando esse nosso encontro, pedindo que a cada um de nós seja dada a experiência de poder fazer novas e benditas escolhas. E encerrando, vamos fazendo a prece, pedindo ao Mestre Jesus que esteja no lar de cada um de nós, enviando seus espíritos de luz, de amor, levando a medicação necessária para cada espírito, cada filho seu, na medida que possa contar nessa evolução com a paz e as boas escolhas. E agradecendo a todos, desejando um Natal maravilhoso, que Jesus possa estar acolhido e acolhendo, muita luz, muita paz e muita saúde. Graças a Deus, obrigada e assim seja.